Muito bem. Desde fevereiro, nós começamos a falar sobre um assunto aqui na igreja que eu creio que é muito importante no mundo que a gente vive. Eu creio que ajuda a gente a pensar. E hoje eu queria continuar nesse assunto. Por favor, põe o primeiro slide. O tema aqui é uma série. Nós estamos chamando essa série de Para que eu e você existe? Para que existimos? Olha lá. E nós estamos pensando nessa série desde fevereiro. E o desejo é que desperte em nós o interesse, o conhecimento, que a gente abra os olhos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Aquilo que Deus já nos capacitou para fazer. Então, para que eu e você existe? Você já pensou nisso? Qual é a razão que Deus deixou você nascer? Porque Deus podia ter não deixado você nascer. Não morre muita criança aí no útero da mãe ainda? A Darcy perdeu um bebê com 8 semanas. 8 semanas? Acho que sim, 8 semanas. E a gente não podia ter filhos, esperava uma criança e todo mundo empolgado e ela perde o bebê. Mas você nasceu. E hoje você veio aqui nessa igreja. Deus trouxe você aqui. Por que será que Deus trouxe você aqui hoje? Você já pensou sobre isso? Porque Deus não faz nada errado. Porque Deus queria que você ouvisse essa mensagem. Deus, Ele ama muito você. Ele quer partilhar o coração dele com você. Por isso que você veio aqui. Que bom que você veio. E aí nós falamos já que nós existimos para adorar a Deus. Agora é comigo, né? Vamos ver. Aleluia! Nós existimos para adorar a Deus, em espírito e em verdade, João capítulo 4. E nós existimos para adorar a Deus, uma adoração verdadeira, lá em Romanos 12. Está tudo isso no canal do YouTube. E hoje nós estamos no Instagram e estamos preparando para segunda-feira postar no YouTube essa mensagem. Então hoje não tem mensagem no YouTube, mas tem no Instagram. Fica atento aí para no final postar, tá bom? Porque já aconteceu 2 vezes e não consegui postar. E aí você pode ver depois. Nós falamos então já 2 vezes adorar a Deus, não é? E semana passada nós falamos que nós existimos para aperfeiçoar os santos. Quem não estava aqui semana passada? Deixa eu ver. Quem não estava aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deixa eu ver, 7, assim que a gente sabe os irmãos que não estão vindo da igreja, né? Estou brincando. 8, só para eu saber, 10. Para eu saber, para me organizar aqui, para passar para você o conteúdo. Algumas traduções vão usar a palavra aperfeiçoar. Outras vão usar a palavra preparar ou capacitar. A NVI vai usar a palavra preparar, não é? E uma outra versão usa capacitar. Capacitar os santos. Então, se você não assistiu essas mensagens, já foram 3, vai no nosso canal do YouTube que está lá, os meninos estão fazendo um excelente trabalho lá. Meu desejo é compartilhar com você 4 razões para que você existe. 4 razões. Eu não consegui fazer de uma vez só, então eu fiz. A primeira razão, adorar a Deus, eu fiz de 2, e aperfeiçoar os santos, eu fiz 1 e vou continuar hoje. Depois falta 2 ainda, tá bom? Então esse é o desejo. E os pequenos grupos vão estudar cada um desses temas com muita calma, de uma forma resumida. Os líderes se preparem, não fiquem tristes, assistam a pregação de novo, vejam vídeos, envolvam as pessoas. O desejo é que a gente cresça nessa ideia, tá bom? É um tema. Então todo mundo deve estar falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa e caminhando na mesma direção. Então hoje nós vamos ler Efésios 4, 15. Abra sua Bíblia aí então. Efésios 4, 15 e 16. Semana passada eu li o 12, né? Eu li o texto inteiro, mas hoje eu vou trabalhar o 15 e o 16. Você já vai entender. Efésios 4, ali, 15 e 16. Está escrito assim, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora, nós chegamos no momento fundamental. Feche os seus olhos e peça a Jesus para ajudar a gente a entender o que Ele está querendo falar nesse texto aqui hoje. A palavra de Deus é poderosa. Se você orar com fé, o Senhor vai falar com você. Faça uma oração. Pai, nós somos o Teu povo e hoje viemos aqui para ouvir o Teu Espírito. Por favor, fala ao meu coração e ao coração do meu irmão de uma maneira que a gente compreenda, que a gente seja avivado, tocado e que a gente faça algo em torno daquilo que o Senhor está nos falando. Abra os nossos olhos, Pai, para que a gente entenda e viva a Tua palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Muito bem. Então, por que nós existimos? Para adorar a Deus e para aperfeiçoar os santos. E hoje, eu queria falar com você que nós também existimos para a edificação da igreja. Você prestou atenção no texto que a gente leu? No versículo 11, nós fizemos aquela dinâmica dos dedos, lembra? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O Saião fala que o pastor também é um mestre, mas o pequenininho é para ele se manter baixo, né? E apóstolo não é aquele cara que fica por cima de todo mundo mandando, não, tá? Isso é uma conversa fiada lá do Brasil. Apóstolo é aquela pessoa que vai a um lugar, planta uma igreja, treina uma liderança e vai embora para outra igreja, para outra terra, como Paulo fazia. E não o cara que fica lá, o apóstolo, o pastor, o presbítero, o evangelista e o faxineiro. Nada disso. Na igreja todo mundo é igual. Você e eu somos a mesma coisa. Então, se esse negócio de apóstolo que a gente tem mania de falar no Brasil é uma balela. É para aquela pessoa se orgulhar de si mesmo. Não entre nessa história. Não viva essa vida. Nós temos que viver com humildade. É isso que Jesus quer de mim e de você. Então, lá Jesus nos deu dons, não é? Lá em Efésios 4, versículo 11, Jesus nos deu dons. Vamos ver. Leia comigo aí. Abra a sua Bíblia. Pega o seu celular. Não fica com a Bíblia fechada. Se o pregador falar besteira, você corrige ele. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Certo? E o versículo 12, ele diz assim, ó. Com vistas, para que ele deu esse pessoal para a igreja? Para que Deus deu dons para você e para mim? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí a edificação chegando, não é? E no versículo 15, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Jesus quer que eu e você cresça. Jesus quer que eu e você seja edificado, que eu e você entenda o valor que Ele deu para nós. As ferramentas já foram dadas para você e para mim. Jesus se interessa para o crescimento da igreja. Um organismo, a igreja é um organismo que não cresce, está com um problema, é ou não é? Uma planta que não desenvolve tem que ser podada, tem que ser adubada, tem que ser aguada para ela crescer. Uma igreja que não está crescendo, está com dificuldade, está com problema, tem que crescer. E não é só em número, não. O crescimento começa aqui dentro da gente, no nosso coração. E é claro que isso vai gerar número. Outras pessoas virão, vão querer saber o que está acontecendo ali. É ou não é? No versículo 16, Paulo diz assim, que cada parte efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer no versículo 15 e no versículo 16 para você e para mim hoje? O que significa esse negócio de edificação
do corpo de Cristo, edificação da igreja. O que é que Paulo tinha na mente dele quando ele escreveu essa carta à Ásia Menor? Porque não é uma carta para um lugar, é uma carta para uma região, a carta aos Efésios. Você e eu existimos para aperfeiçoar os santos e edificar a igreja de Jesus. Ou seja, eu e você foi criado por Deus, Deus nos deu a vida, Deus permitiu que você nascesse, que você crescesse. Será que você existe só para nascer, crescer, casar, ter filho, trabalhar, ganhar dinheiro e um dia morrer? Não. Deus criou você e eu com um propósito específico: florescer nessa terra, dar frutos nessa terra, desenvolver a obra dele aqui onde ele nos colocou. Foi para isso que você existiu. Você não pode fugir dessa ideia. Você tem valor, você vale muito, você é precioso, preciosa. Você não veio para uma outra terra para trabalhar, mandar dinheiro para o Brasil, um dia voltar para lá e morrer. Um amigo nosso, que vem aqui de vez em quando, o Mark Thomas, ele entrou aqui na igreja pela primeira vez, parece que foi em 2018. E o Mark Thomas foi filho de imigrante. E a mãe do Mark Thomas e o pai do Mark Thomas viveu aqui na Inglaterra 40 anos e voltaram para a Jamaica. E não conseguiram se adaptar à terra. Eles tiveram 4 filhos. Os 4 filhos cresceram aqui, casaram aqui e vivem aqui na Inglaterra. E o pai e a mãe voltou para a Jamaica e vive lá na Jamaica. E quando o Mark Thomas entrou aqui, ele falou assim: pastor, depois de um tempo, eu me vi na sua igreja. Eu sei como é que cada um daquelas pessoas pensa, como é que eles veem o mundo, e eu quero ajudá-los. Então Deus mandou o Mark Thomas para cá, para nos ajudar. Ele não consegue vir todo sábado, agora ele é avô e a filha dele está grávida de novo. Vai ser avô pela 2ª vez. Que Deus o abençoe, né? Mas eu e você precisamos entender que nós estamos aqui para algo maior, meu irmão. Não tem problema, presta atenção, não tem problema se você quer ganhar dinheiro, porque isso é lícito. Deus quer que você ganhe dinheiro, sabe? Deus quer que você fique rico, fique rica, fique milionário, milionária, mas Deus não quer que você perca a fé, que você desande pela essa vida atrás de dinheiro, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outra coisa no Novo Testamento. 2.350 vezes falando sobre dinheiro, porque dinheiro é uma coisa séria. Então não tem problema se você trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, não tem problema. Mas você não pode viver atrás desse dinheiro, a sua vida não pode ser o dinheiro. Todas as vezes que você vai conversar com uma pessoa, presta atenção. Todas as vezes que a gente começa a conversar com alguém, a conversa vai, e pum, chega no dinheiro. Jesus quer que você ganhe dinheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus quer que você ganhe dinheiro. Mas você precisa entender essa noite que Deus trouxe você para essa terra para dar frutos para Ele, para fazer diferença no reino dEle, para ser uma referência, para ser uma bênção, para frutificar, para partilhar o amor dEle aonde você estiver. E não ficar vivendo em função do dinheiro, é quanto que eu vou ganhar, quanto que é a libra, não sei o quê. Porque no final das contas, o que conta é a vida que você teve, os relacionamentos que você desenvolveu. Há um livro chamado 30 Dias para Viver. E nesse livro fizeram uma pesquisa e descobriram que a maioria das pessoas, quando chega no final da vida, em cima da cama de um hospital, ninguém pergunta onde está o meu carro. Ninguém pergunta onde está a minha Ferrari, a minha Lamborghini. Ninguém quer saber onde está o meu Tesla. Ninguém quer saber quanto dinheiro tinha na conta bancária. Quando a pessoa chega no final da vida, ela quer os filhos perto dela. Ela quer os amigos perto dela. Ela quer os irmãos da igreja que cultuaram com ela, que foram ao churrasco, que foram ao chá das mulheres, que viveram com ela. Então,
É tão sério isso que Deus trouxe você aqui para te falar, para você parar de ficar correndo atrás do dinheiro, porque o dinheiro não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa dele, Deus sabe que você precisa, e o dinheiro não vai faltar na sua vida quando o seu coração estiver no lugar certo. Quando a motivação do seu coração for correta, quando você trabalhar para ganhar o dinheiro, para fazer férias com a sua família, para comprar as coisas, para ter um carro bom, uma casa boa, porque Jesus não está contra nada disso. Mas você não pode viver focado nisso, desesperado por isso, porque isso denota falta de fé. E tudo que não provém da fé, diz a Bíblia, é pecado. O corpo de Cristo cresce quando os indivíduos que pertencem a esse corpo também crescem. O corpo de Cristo cresce quando esses indivíduos se alimentam da palavra de Deus e ministram uns aos outros. É assim que a gente cresce, meu irmão. Quando a palavra faz parte da nossa vida, quando a palavra de Deus está dentro de nós, e quando a gente anda, quando a gente trabalha, quando a gente estuda, quando a gente faz qualquer coisa, essa palavra sai, porque essa palavra transborda. O que acontece quando um copo enche mais de água? Ele não transborda. O que acontece quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, está cheia da palavra de Deus? Ela transborda também. E as pessoas que estão à volta são molhadas, são tocadas por essa água. O contrário também é verdade. Quando não tem palavra no coração da pessoa, quando o Espírito Santo não está ministrando algo, essa pessoa fala o que não presta, pensa o que não presta, come o que não presta, vai aonde não devia ir e vive de uma forma desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. Talvez aqui, nesse pedaço da mensagem, alguém possa falar assim: mas pastor, como é que nós vamos fazer para edificar a igreja? Como é que isso vai acontecer na prática? Porque a maioria de nós somos muito teóricos, eu sou o primeiro dele. Teórico demais. Tem um cabeção desse tamanho, mas na hora de fazer a gente embola o meio de campo. Nós temos que aprender a ser prático. Então como é que nós vamos fazer isso? Para que eu e você contribua para a edificação da igreja de Jesus, nós precisamos de 2 ingredientes principais. Anota aí para você não esquecer. Qual que é o primeiro? Eu não coloquei. Coloquei talvez no lugar errado. O primeiro ingrediente para que eu e você faça diferença, ajude a igreja de Jesus, a sua igreja, a minha igreja, a igreja universal, não a do reino de Deus, aquela lá, mas a igreja que está no mundo inteiro, espalhada por aí, a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos de amor. Em Efésios 4,15, que nós lemos, Paulo diz assim, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, não é? E o 16, cada parte efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor, irmãos, é o sistema circulatório do corpo. De acordo com alguns estudiosos, crianças, bebês que não recebem carinho, não crescem. E normalmente são suscetíveis a doenças. Um bebê de 6 meses já consegue entender como é que está o coração da mãe e do pai. Imagina, um bebê de 6 meses já percebe quando há uma pressão em casa. E às vezes ele começa a chorar. Tem algum telefone tocando aí? Ele começa a reclamar. E os bebês que são amados e recebem carinho, geralmente eles crescem mais fortes, eles crescem mais saudáveis. Isso acontece exatamente na igreja, com os filhos de Deus. O primeiro ingrediente que a gente precisa usar na edificação da igreja é o amor. Como é que está o seu amor pela igreja? Hoje no Brasil, você sabe
E tem muita gente que não vai mais à igreja. A gente chama de desigrejados, né? Eles até nem gostam dessa palavra. Mas a gente fala desigrejados. As pessoas que não querem mais ir para uma igreja. Porque foram machucados lá na igreja. Foram feridos por alguém da igreja. Um pastor, um diácono, um presbítero, um irmão, uma irmã, feriu essa pessoa, machucou essa pessoa. E ela não quer mais vir à igreja, porque ela não se sente amada. E nós temos que viver o amor de Deus que foi derramado em nosso coração na igreja de Jesus. A igreja, ela cresce e ela se edifica em amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, podemos ter grandes revelações, e é bom que a gente tenha. Podemos ter tal fé a ponto de transportar os montes. Podemos conhecer todos os mistérios, podemos ter todos os dons, mas sem amor, isso não adianta nada para você e para mim. E Paulo continua, sem amor, seremos como o metal que ressoa, o símbolo que retine. Nada pode suplantar o amor. Deus é amor. E aonde Deus estiver, ali há amor. Ali a igreja cresce, ali a igreja é edificada. Se eu e você queremos contribuir para a realização do plano de Deus, nós vamos precisar amar uns aos outros. Como é que está o seu amor? Se eu perguntar para sua esposa hoje, chamar aqui a menina e falar assim, ô Júlia, como é que está o amor do Rafa por você? O Rafa começou a tremer, Fique em paz, Rafa. A Júlia está cuidando de você. Se eu chamar o seu filho aqui agora, lá de dentro, trazer o seu filho aqui e falar assim, filho, como é que está o amor do seu pai e da sua mãe por você? O que eles vão falar para mim? O amor, diz Paulo em 1 Coríntios, é paciente. O amor é prestativo. O amor não se gaba, não se ufana, não ensoberbece. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor jamais acaba. O casamento pode até acabar. O relacionamento pode até desgastar. Mas o amor, sendo regado, sendo bem cuidado, sendo alimentado de um para o outro e de outro para um, ele nunca acaba. Às vezes, você tem que tirar uns matos aí do seu casamento. Tem que tirar umas ervas daninhas do seu casamento. Tem que fazer uma limpeza aí nessa casa, nesse relacionamento. Porque você está prejudicando você e o amor, a Bíblia diz que ele nunca acaba. Você tem que construir esse amor lá na sua casa. Porque para a igreja ser edificada e saudável, o relacionamento conjugal tem que ser saudável e edificado. A família tem que estar bem, a família tem que estar saudável, para que a igreja esteja saudável, para que a cidade esteja saudável. Como está o seu amor? Talvez aqui agora alguém pergunte assim, pastor, mas como é que nós vamos edificar em amor, hein? Como é que nós vamos fazer esse negócio funcionar de verdade? Edificar em amor, irmãos, é como colocar pedra sobre pedra. É como a gente vem para cá, chegou a polícia aí, depois de 3 meses, que bom, estão aprendendo. Depois, o amor vai fazer diferença quando a gente vai colocando pequenas coisas. Pequenos detalhes fazem toda a diferença num casamento, principalmente para as mulheres. Você quer deixar a sua esposa feliz da vida, bem alegre mesmo? Faça
faça um plano para você e sua família, sem que ela saiba desse plano. Tenha uma ideia de levar a sua esposa, os seus filhos a um lugar. Deixa a polícia lá. Tenha um pensamento, seu marido, estou falando para o homem agora, porque eu sei que a maioria das vezes é a mulher que pensa na família. O homem está trabalhando lá e esquece da vida. Vai ganhar dinheiro, vai pagar as contas. Tem que fazer isso mesmo. Mas você quer alegrar o coração da sua esposa amanhã? Tenha um pensamento, tenha um planejamento. Thank you guys, you are very welcome here. God bless you. So I will find someone to translate for you. Maybe it will be better. Please guys, translate for them, please. They are my friends. Thank you. Pensa em alguma coisa para fazer com a sua família essa semana. Levar a sua família para um restaurante, sem que a mulher tenha que ficar te pedindo. Pensa nisso. Olha a mensagem sendo prática na sua vida. E quando chegar lá, não fica reclamando, lamentando, chorando, não. Compra flores para essa menina. Dá flores para ela. Abençoa a vida dela. Ora por ela. Surpreende ela essa semana. Mostre o seu amor para os seus filhos. Tem que levar a Duda lá no Heavenly Dessert, que ela já me pediu e não deu. My daughter asked me to go there with Heavenly Dessert. So guys, please, translate for them. They need to listen the word. Oh, Flávio, where are you? Oh, okay, thank you. So Flávio will translate for you. Thank you. Pense em alguma coisa para ajudar a pessoa essa semana. Seu marido. O que você podia fazer para abençoar esse homem? O que mais, né? Você já faz tanta coisa. Eu sei. O que mais que você podia fazer para fortalecer o coração desse homem, dessa pessoa que Deus te deu? Quem ama pensa no bem do outro. Quem ama sacrifica pelo outro. Quem ama se importa com o outro de verdade. Quem ama não fica pensando só em si, não, meu irmão. Essa sociedade que a gente vive hoje só pensa em si. A sociedade só quer ganhar, só quer ter para si. Deus colocou ontem no meu coração para partilhar com você essa parte da mensagem. Eu nem escrevi para não perder, está tudo aqui. Eu sei que muitos de nós enfrentam muitos problemas. E eles são reais. Problemas sérios às vezes. Muitos de nós. Mas presta atenção. Nós somos pessoas egoístas, de carteirinha. Nós, a maioria das vezes, só pensamos em nós. E Deus colocou no meu coração para partilhar com você. Comece a pensar um pouquinho mais no outro. Se você começar a pensar um pouquinho mais no outro, alguns dos seus problemas vão diminuindo. Vão diminuindo. Vão diminuindo. Você está sofrendo lá na sua casa com um familiar no Brasil com um problema. Todo mundo tem. Não é só você. Todo mundo tem um familiar no Brasil que dá trabalho. Pede dinheiro. Sempre tem. Não tem jeito. Não é só você. Agora presta atenção no que Deus colocou no meu coração para partilhar com você essa noite. Vai a um hospital visitar alguém na semana que vem. Vai na casa do seu vizinho e pergunta para o seu vizinho o que ele precisa. Qual a necessidade básica dele. Se você fizer essas coisas, os seus problemas vão começar a diminuir. Você vai começar a olhar para o lado. Você vai começar a ver que tem gente do seu lado passando por dificuldade. Você vai começar a notar que existem pessoas perto de você que precisam da sua ajuda. E você vai começar a parar de pensar só na sua barriga, só na sua família, só nos seus problemas. Se você quer diminuir os seus problemas, semana que vem, comece a pensar em alguém que precisa de você. Vai visitar um asilo de velhinhos. Vai ao hospital visitar alguém que está doente. Todas as vezes que eu fui ao hospital visitar alguém que estava doente, eu voltei melhor para casa. Não porque eu gostei de visitar o hospital, mas eu percebi que eu tinha duas pernas fortes
que correm 5 quilômetros todo dia lá no treadmill. Eu percebi que eu consigo levantar 24 quilos e não ter tanta dor no braço. Em cada braço, 24 quilos. Eu percebi que eu consigo enxergar cores diferentes que as pessoas não veem. Eu consegui perceber que quando eu como eu sinto o gosto, o sabor. Eu não preciso ficar numa sonda, deitado numa cama sofrendo. Vai visitar alguém no hospital para diminuir esse egoísmo do seu coração. Vai fazer uma visita para alguém na semana que vem, para que você melhore e pare de ficar pensando só em si, só na sua família, só nos seus. Tem gente precisando de você. E você e eu podemos fazer. Vamos voltar aqui para a palavra. Essa foi uma bônus. Se eu e você quisermos edificar a igreja, nós precisamos de amor, precisamos nos doar, precisamos realmente fazer como Jesus. Ele morreu em amor, ele nasceu em amor, ele viveu em amor, ele morreu em amor e um dia ele volta para nos buscar em amor. Como é que você e eu, para que você e eu existe? Para edificar os santos, para aperfeiçoar os santos e edificar a igreja de Jesus, para fazer diferença onde você está, não só na teoria. E o segundo ingrediente, para a gente ir embora e não demorar muito, é esse aí, ó. Eu esqueci desse detalhe, ó. Efésios 4:2, Paulo diz: suportando-vos uns aos outros em amor, seguindo a verdade em amor, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso o amor é tão importante para a edificação da igreja. Por isso eu e você tem que amar de verdade uns aos outros, uns aos outros. Essa é a igreja de Jesus. E o segundo passo para a gente ir embora é a oração. Uma igreja não vai crescer se os seus membros não estiverem orando. Uma família não melhora se o povo daquela casa não está orando. Uma escola não muda se a gente não está orando. Uma cidade não muda. The city will not change if you are not praying. The police will not change if you not pray. If you not bless them, we need to bless them. Bring food for them. Help them to improve their jiu-jitsu. Não vai melhorar se a gente não estiver orando. A oração tem duas partes. A gente ora e a gente age. Se a gente ficar só aqui orando o dia inteiro, algumas coisas acontecem, outras não. Porque a oração tem que ser real, tem que ser prática. A igreja, irmãos, ela só vai ser edificada, ela só vai crescer, você e eu só vamos dar frutos quando a gente estiver orando, quando tiver no nosso coração um profundo sentimento de verdade em amor, em oração. Senão a gente não cresce, a gente fica dando voltas, olha, atrás do rabo, igual um cachorro. Eu e você não consegue nada sem oração. Eu e você pensa que vai chegar a algum lugar, mas não chega. Porque não há oração nessa vida. Não há crescimento sem oração. A igreja não cresce, não desenvolve se não houver oração. Eu e você não vai para frente se não houver essa postura, esse coração em oração. O pessoal da música pode vir aí. Começaram a me pressionar. Nós podemos, irmãos, pregar a palavra. Podemos edificar a obra de Deus. Podemos tentar fazer com que algo aconteça. E não vai acontecer se não houver oração. A edificação da igreja, irmãos, é obra de Deus. Não é obra humana. E nós precisamos entender isso. Eu e você precisa orar e falar: Senhor, esse lugar é seu. Nós não conseguimos fazer se o Senhor não fizer por nós. Se não houver essa compreensão, nós começamos a fazer no nosso braço. Eu começo a achar que eu consigo.
Eu começo a achar que porque eu tenho uma boa oratória, porque eu tenho uma boa retórica, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu não vou fazer, porque é a oração que muda as coisas. É um coração contrito e quebrantado que Deus não rejeita. É a oração que faz a igreja melhorar. É a oração que muda a sua família. É a oração de verdade, sincera, honesta, que vai fazer com que a sua casa melhore, com que a cidade melhore, com que a polícia melhore. É a sua e a minha oração sincera, dedicada a um lugar, a um povo, a uma comunidade. Como que essa comunidade vai mudar se a gente não estiver orando por ela? Como que esse povo vai vir aqui se a gente não estiver orando por eles? Como que esses meninos que o Nicolas e a Giovana estão tentando ajudar vão melhorar se não houver oração no seu coração e no meu? Um profundo desejo que eles cresçam, que eles desenvolvam. Porque você sabe que a juventude de hoje está sofrendo, a mocidade de hoje está sendo perseguida. Todo dia tem uma festa para eles irem, todo dia tem um lugar para eles poderem ir, para desgastar lá. Todo mundo oferecendo droga, bebida, confusão, bagunça. E se você não ora por eles, eles vão cair nessa cilada. Jovens, isso é uma cilada para vocês. A bebida, a droga, a confusão não leva ninguém a lugar nenhum. Você vai perecer e morrer se você continuar vivendo assim. E você precisa sair desse lugar. E mãe e pai, isso só vai mudar com a oração que você e eu vamos fazer por eles. A oração tem 2 caminhos para tomar nela. Ou a oração muda a pessoa pela qual você está orando, ou a oração muda você. Muitas vezes quem precisa mudar é você, não é a pessoa. Na maioria das vezes. A gente é muito rápido em apontar o dedo, é ou não é? A gente é muito rápido em ver o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no nosso. Meu querido irmão, nós precisamos orar para que isso aconteça de verdade, para que o avivamento chegue, para que haja movimento espiritual nesse lugar. Nós vamos precisar pagar esse preço de oração. Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre isso. Para que você existe? Para que você acha que você existe? Hoje nós estamos falando em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Que você, além de existir para aperfeiçoar os santos, você também existe para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja de Cristo, para edificar a família da fé. Nós somos uma família, uns com os outros, crescendo e abençoando, crescendo e fazendo diferença, senão a igreja não desenvolve. Aprendemos no versículo 12 que nós precisamos aperfeiçoar os santos. No versículo 15 e 16, que nós precisamos orar e que nós precisamos amar. Você precisa amar alguém essa semana. Você precisa orar pelo seu vizinho. Ore pelo seu vizinho. Ore pelas pessoas que Deus está colocando no seu caminho, seu colega de trabalho. Ore pelos seus filhos que talvez estão lá no Brasil, precisando de oração. Você não vai mudar a vida de ninguém por você mesmo. Quem muda é o Senhor, não é? É o Espírito Santo que muda as pessoas. É o Espírito Santo que convence o seu marido e a sua esposa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai mudar o coração do seu chefe. Quando você chegar na segunda-feira lá, ele estiver pisando no seu calo. É o Espírito Santo que vai fazer a diferença. E é através da oração que a gente vai fazer isso. Fica de pé no seu lugar aí. Ah, consegui, hein? Ó, estou melhorando. Irmãos, o que você vai fazer com essa mensagem amanhã? Qual vai ser a sua atitude amanhã, lá na sua casa? Qual vai ser a sua postura no seu trabalho amanhã, depois de amanhã? Se você não tomar uma atitude, você vai ficando duro, vai ficando rígido, vai ficando pesado, bloqueando as coisas. Você precisa agora fazer alguma coisa. Você foi chamado para aperfeiçoar os santos e
para edificar a família da fé, a igreja. O que você vai fazer? Feche os seus olhos aí, enquanto eles vão cantar. Você vai orar. E você vai perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Como é que eu posso ser prático nessa oração? Lembra, o amor é aquilo que o amor faz. Não adianta falar que ama e não faz nada. Tem que fazer alguma coisa pela cidade, pelo vizinho. Comece a orar aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo conduzir você.